Olá, pessoal. Estamos de volta para conversar essa semana sobre o conteúdo da nossa avaliação, né? A gente começou o estudo com a Escola Barroca, na página 112 do material de vocês, onde a gente apresenta ali alguns textos. Eu vou fazer primeiro essa orientação com vocês, depois eu vou dar sequência ao capítulo 2 do Barroco, tá? Então, a gente teve aí o nosso start com a presença de dois textos, e uma imagem. E através desse texto a gente pôde identificar aquilo que é de talvez mais relevante em relação ao estudo de uma escola literária nesse período de estudo de vocês, que são as características. E a partir dessa leitura e das indagações da página 113, a gente levantou aí como característica, por exemplo, a linguagem rebuscada, através do uso de metáforas, do uso de figuras de linguagem, mas principalmente a antítese, que é quando há um jogo com as palavras opostas, o paradoxo, que é quando há ideias opostas, existe uma diferença entre palavras opostas, como dia e noite, e palavras de ideias de sentido oposto, que é o paradoxo. Se eu digo que eu vivo e morro na cidade, eu estou sendo paradoxal, porque ou eu vivo ou eu morro. Então, não necessariamente eu tenho só antítese, pode ser que eu tenha antítese e paradoxo junto, mas o sentido aí da ideia não bate, né? Digo que amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Como é que dói e não se sente? Então, eu tenho aí um paradoxo. Então, além dessa linguagem rebuscada, com o uso das figuras de linguagem, como antítese, metáfora, hipérbole, a gente falou também da questão do ornamento, né, das palavras serem bem ornamentadas. A gente percebe que os escritores eles usam alguns estilos, como o cultismo e o conceptismo. É possível destacar, por exemplo, na, no trabalho, né, nos sermões do Padre Antônio Vieira, a questão do preciosismo da linguagem. O que ele faz com esse preciosismo da linguagem? Ele usa esse estilo para converter ou para persuadir o seu ouvinte através desse poder de persuasão que ele tem, desse texto de convencimento. Mas aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá no capítulo 2, quando a gente vai falando do discurso político. E a gente trabalhou a origem do barroco, né, como ele surgiu através da crise do Renascimento ou durante a crise do Renascimento. Foi levantado para vocês a questão de algumas palavras que representam o contexto histórico. Eu vou buscar aqui o material de vocês para que vocês possam ir acompanhando. Eu já estou vendo tudo isso aqui. Então, olha só. Vou maximizar um pouquinho aqui. Pronto, a gente passou por aqui. Tá. Daí aqui eu fiz um levantamento de algumas palavras que lembram o contexto histórico, né, de alguns acontecimentos que de repente podem resumir, como crise, conflito, escravidão, fuga, o quilombo. E como vocês já estudaram, e a gente já falou também na nossa aula, e vocês vão entender do que eu estou falando. Foi levantado a questão da formação dos quilombos, né, da questão política e econômica de alguns centros, como Recife, Olinda, Salvador, Pernambuco. E aí a gente passou para as características. Vocês viram pessimismo, a passagem do tempo, rebuscamento, a glória de Deus e a dialética, né, que na verdade foi a primeira. E daí a gente ficou de comentar com vocês na próxima aula, melhor assim, abordando a questão dos autores e de suas obras, né? E ao falar dos autores, provavelmente, ou consequentemente, a gente fala de suas características. Então, hoje a gente vai trabalhar da página 116 em diante, começando aqui com os autores, e o livro ele destaca dois grandes nomes, que é o Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira. Só que existe também um nome de grande relevância, que está aqui, que é o Bento Teixeira Pinto, nome completo, que é o autor que escreve uma obra que traz características que são tipicamente barrocas. É o livro Prosopopeia, que foi lançado em 1601, e ele tem essa importância devido a esse marco inicial. Só que aqui diz assim, entretanto, há muitas controvérsias contra ser ou não realmente uma obra genuinamente barroca. Por isso, cita-se tal obra meramente como marco cronológico, sem apresentar grandes valores estéticos. Então, essa fala aqui, de repente, ela já justifica o porquê dele não aparecer como destaque, assim como Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira, porque essa obra Prosopopeia, ela tem características que não são tipicamente barrocas.
Então, ela marca simplesmente o início, né? Ela serve simplesmente como marco cronológico. Os dois grandes nomes, sem dúvida, são Gregório de Matos. Gregório de Matos, aqui na página 112, tem uma breve biografiazinha sobre ele, que eu gostaria que vocês fizessem a leitura. Não que eu venha cobrar isso na prova. Então, hoje, a nossa aula é uma aula prática. É uma aula de orientação ao que vocês devem se ater para o estudo da prova de vocês, da avaliação de vocês de sexta-feira. Então, aqui não é tão relevante a leitura da biografia, porque dificilmente a gente cobra isso. Quando nasceu, quando morreu, quem que se formou, para onde viajou, quando que retornou ao Brasil, o que que ele fez, quando que ficou viúvo, essas coisas a gente não costuma cobrar. Mas é muito importante conhecer a vida do autor, assim, pelo menos ter uma noção da vida dele, para que a gente compreenda muitas temáticas, muitas características que eles acabam adotando nos seus textos. Então, eu gostaria de orientar vocês que fizessem uma leitura aqui sobre a biografia dele, para vocês entenderem de onde ele e qual foi a sua trajetória de vida, que aqui é basicamente um resumozinho da vida dele, um resumo bem pequeno. Então, tá aqui, ele trabalha como juiz, nasceu na Bahia, e essa questão da formação dele em direito e de trabalhar como juiz, talvez seja muito relevante por conta lá da poesia satírica de Gregório de Matos, pois ele vivia num período da Inquisição, e mesmo usando uma linguagem de baixo calão, mesmo denunciando, criticando, satirizando muitos elementos da sociedade, ele não foi preso pela Inquisição como o Padre Antônio Vieira. Então, pode ser a questão das influências dele devido ao seu trabalho, né? Bom, a gente vai focar um pouquinho mais com vocês em relação às características. E o Gregório de Matos, ele tem uma poesia que caracteristicamente se divide em 3 partes: poesia religiosa, poesia lírica, poesia satírica, e em alguns livros, inclusive até na segunda parte do capítulo aqui de vocês, ele vai falar sobre a poesia filosófica. Então, em relação à poesia lírica, qual que é o destaque? Para a questão do tema, a temática da fugacidade da vida e o consequente desejo de vivê-lo, porque aqui há o destaque do carpe diem, que é o aproveitar a vida, colher o melhor da vida. O tema do amor nesse tipo de poesia, nessa poesia lírica, é visto na obra de Gregório de Matos a partir de 2 perspectivas. Ele faz uma idealização da mulher. Em um momento, ela é um elemento sublime, elevado, angelical. Em outro momento, essa mulher ela é mais acessível. Ele tem uma visão obscena dessa mulher, de admiração mais crua do prazer. Então, assim, ela é mais carnal, né? Nesse trechinho aqui em cima, ele fala sobre isso, ó. Na verdade, é em cima aqui dessa outra página. Aqui, já na segunda perspectiva, aí ele mostra aqui que ele constitui-se nesse tema a impressão do amor físico. Porque aquele outro amor que é retratado na primeira parte é um amor idealizado. Então, não tem a concretização dos desejos. E vocês podem perceber nesses quadrinhos aqui coloridos vários exemplos de textos que representam essas características, inclusive muitos deles eu até usei com vocês na outra aula. A outra poesia, a poesia religiosa, tá? Em que ele se apresenta como um homem arrependido diante de Deus, implora por esse perdão o tempo todo, ele até joga com Deus, né? E ele demonstra uma ânsia pela pureza, pela remissão dos seus pecados. Aí vocês podem perceber isso aqui nesse texto, que ele diz ao mesmo assunto e à mesma ocasião, em que ele representa a glória de Deus. Cadê o poema, pessoal? Tá aqui em cima, ó. Ao mesmo assunto e na mesma ocasião. A outra característica é a poesia satírica, ou a sua outra parte, a poesia satírica, em que ele faz críticas muito severas a todos os setores da sociedade baiana, através de uma linguagem ou de um tipo de texto que é considerado humorístico, mas é um humor corrosivo, sarcástico, um sarcasmo agressivo e de ofensas muitas vezes direta, e também pela ridicularização, onde ele revela a decepção que ele tem em relação ao contexto em que ele vive, em relação à sociedade, em relação à igreja, em relação à política, em relação às pessoas, em relação às famílias. Ele é muito sarcástico.
Vocês podem perceber aí, ó, os exemplos, fazendo a leitura atenciosa desses textos, tá bom, pessoal? O nosso outro autor, que ganha muito destaque aqui, é o Padre Antônio Vieira, é o grande nome da prosa barroca, um escritor que se desenvolveu mais a prática dos sermões, e nesses sermões ele escrevia sobre vários assuntos, ó, tá? Que religião, cotidiano, escravidão, utopias, ele falava de Portugal, ele falava do Brasil. E em relação ao cotidiano, ele usava muito do cotidiano para convencer as pessoas. É um padre que buscava a todo momento a questão do preciosismo, né, da linguagem. O padre Antônio Vieira discutia muito os acontecimentos cotidianos em seus sermões e essa discussão abordava a temática dos vícios, ó, tá aqui embaixo, dos vícios, das paixões humanas, das virtudes também, como a honestidade. Mas para atrair mais ainda, a atenção daqueles que assistiam, ele empregava em seus sermões um estilo que misturava o dramático, o lírico e o irônico. Ele usava até os próprios personagens para fazer a dramatização. Era comum no padre Antônio Vieira o estilo conceptista de construção. Esse estilo é um estilo de texto argumentativo utilizado para convencer o ouvinte. E com o intuito de dar maior credibilidade a tudo que ele falava, tudo que ele pregava, ele usava a própria Bíblia para contextualizar. E aqui vocês têm exemplos de vários sermões. Um dos mais famosos, mais conhecidos, é o Sermão da Sexagésima, que foi pregado na Capela Real no ano de 1655. Está aqui no livro de vocês alguns sermões. O Sermão da Quarta-feira de Cinza. Tem mais o Sermão de Santo Antônio. Aqui, ó. Sermão de Santo Antônio aos Peixes. E uma curiosidade em relação aos textos do Padre Antônio Vieira é que os textos dele se assemelham muito em relação aos aspectos formais com os textos dissertativos argumentativos, porque ele tem uma estrutura. Todos os sermões que ele escrevia tinham essa estrutura básica aqui, ó, o introito, que é a apresentação, a introdução, que é o que vocês fazem no texto dissertativo de redação de vocês, argumento, o desenvolvimento, onde ele vai defender as ideias, seria o segundo e o terceiro parágrafo da redação de vocês, e aquilo que a gente chama de peroração, que seria a conclusão. Tá? E além dessas temáticas, o padre Antônio Vieira, ele escrevia também sobre a escravidão. Ele discutia muito em seus sermões a questão da escravidão, porque ele era contra a escravidão dos indígenas. Ele era, inclusive, chamado como amigo dos indígenas. Tá, gente? Então, assim, muito simples. Guardem qualquer dúvida. A minha sugestão para vocês hoje, nessa segunda-feira, é que vocês façam a leitura desse capítulo para que no nosso encontro de quinta-feira vocês possam levantar as dúvidas. É muito importante que vocês tenham essa postura essa semana, porque nós estamos na nossa semana de prova. Então, assim, vocês não podem guardar nenhum tipo de dúvida e nem ir para a nossa aula lá na quinta-feira sem ter feito nenhuma leitura, porque a gente já estaria ali na véspera da nossa avaliação, tá bom? E sobre o próximo capítulo, que também vai cair na prova de vocês, tá? Na página 128, na nossa aula de quinta-feira também eu vou estar corrigindo os exercícios com vocês. Então, tentem fazer, pelo menos praticando, façam a leitura dos resolvidos. E a gente vai estar esclarecendo os gabaritos para vocês. Bom, gente, nesse capítulo, a sensação que a gente tem é assim, nossa, a nossa prova de literatura vai ter 2 capítulos. Apenas por questão de divisão, tá? Mas é um capítulo só porque se trata se trata do mesmo assunto que é o barroco. Ele usa essa questão aqui do discurso político porque é um tipo de texto argumentativo. Então, ao invés de falar do gênero lírico, do gênero satírico, aliás, do gênero religioso de Gregório de Matos, esse capítulo ele se dedica ao estudo dos textos dissertativos que têm um forte poder de persuasão. Tá? Inclusive, eu até coloquei aqui para ler para vocês quais seriam as características desse tipo de texto que vocês vão que a gente trabalha aqui nesse capítulo. São textos que expressam uma opinião que gera controvérsias, retrata a expressão de argumentos a favor a uma determinada tese contra ela e traz algumas características, ou seja, esses textos eles têm o uso de verbos de opinião,
utiliza o recurso dos tempos verbais como sistema de presente, do indicativo, os empregos de conectores, a presença de marcas linguísticas que expressam um ponto de vista. São textos muito semelhantes aos textos que vocês já trabalham na aula de produção textual. Então, assim, esse capítulo, ele também trata do Barroco, também trata de Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira, só que o enfoque são para esses textos persuasivos. Então, inicialmente, vocês têm dois tipos de texto, né? Aliás, tem dois textos, que um é o Sermão do Bom Ladrão, de Padre Antônio Vieira, e outro está no livro Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos. E uma sequenciazinha de questionamentos. Gregório de Matos ficou conhecido como Boca do Inferno. Qual a relação desse apelido com o contexto da época e a postura desse poeta naquela sociedade? Bom, ele foi um dos primeiros poetas brasileiros a denunciar em seus poemas a incompetência e a incorrupção dos governantes. Então, ao fazer isso, ao fazer essa denúncia e retratar essa incompetência, essa corrupção dos governantes, ele utiliza uma linguagem chula, uma linguagem agressiva, e por conta desse uso de linguagem também, ele recebe esse apelido de Boca do Inferno. Sua Boca do Inferno causou muitas polêmicas e contribuiu certamente para desestabilizar os ânimos dos governos, porque ele não media palavras nem imagens para criticar a sociedade daquela época, sociedade baiana do século XVII. E no fragmento do Sermão do Bom Ladrão, escrito por Padre Antônio Vieira em 1655, podemos encontrar traços que se assemelham a alguns aspectos do soneto. Releia-os e aponte. Então, vou deixar aqui para vocês. Como a gente não leu, eu não vou só mastigar a respostinha pronta, tá? Padre Antônio Vieira não era um escritor literário, mas dominava a retórica como ninguém por meio de sua prosa doutrinária, ou seja, através do texto persuasivo, do texto com uma linguagem preciosa. Não produziu literatura, mas não foi preciso lirismo para que seu discurso se tornasse imponente. Vieira foi expoente de uma certa corrente estética do Brasil que visava ao convencimento. Comente sobre essa corrente estética e suas principais características. Aqui ele vai tratar da questão do conceptismo de Quevedo, que é a corrente que privilegia o conteúdo do texto, as suas ideias, os seus conceitos e a busca da clareza do raciocínio. Tá bom, pessoal? Bom, e aqui o que ele vai tratar sobre Gregório de Matos, o Boca do Inferno? Nada mais, nada menos do que algumas características. Por exemplo, o Gregório de Matos, vocês façam a leitura do capítulo, mas eu vou destacar aqui essa parte para vocês. Né? Foi um poeta múltiplo, como a gente já viu, ele passou pela poesia lírica amorosa, lírico-filosófica, lírico-religiosa e lírica satírica. Essa última, né, a lírica satírica, nos interessa particularmente no que diz respeito ao diálogo com o contexto político-social da época, porque o que ele vai fazer é denunciar essa sociedade da época, né? Ele foge aos seus padrões e se volta para a Bahia do século XVII, constituindo uma personalidade artística pela crítica e pela manifestação, até certo ponto nacionalista em sua poesia. O Boca do Inferno, como convencionou chamá-lo por meio de sua obra satírica, envolveu-se profundamente com a política daquele tempo. A política com os políticos. Dizem até que se ele não tivesse escrito a poesia lírico-satírica, ele não teria ganhado o destaque que ganhou. Se ele tivesse se atentado apenas à poesia lírico-religiosa, filosófica, amorosa, ele não teria ganhado a notoriedade que ele ganhou. E aqui mais para o ladinho, eu gostaria de destacar com vocês essa parte, quando ele diz assim, Gregório tinha como principal enfoque em seus poemas satíricos a política do século XVII na Bahia. E o que sobre a política realmente ele falava? Sobre a corrupção, sobre a injustiça social, sobre os mandos e desmandos dos governantes, principalmente sobre esse autoritarismo aqui dos governantes. Aqui ele diz aqui, o absolutismo consolidou-se como sistema político cuja característica principal era a centralização absoluta do poder nas mãos de um rei que tomava as decisões e seus súditos simplesmente acatavam. E aqui, antes de qualquer publicação da obra de Gregório de Matos no século XVIII, sua poesia circulava oralmente pela sociedade em forma de pasquins. O que eram pasquins, antes que vocês me perguntem? Eram textos satíricos que eram colados em locais públicos, tipo panfletos, né, o recorte de jornais, de tom calunioso. Então, todos os textos de tom calunioso de Gregório de Matos, antes de já serem publicados em livros, depois, no século XVIII,
eram divulgados através desses pasquins. E aqui, sobre Gregório de Matos, olha que linda aqui, a cidade da Bahia, né? Uma homenagem ao Centro Histórico da Bahia, lugar de grande visitação e orgulho dos baianos, né? Aqui ele vai falar sobre essa questão da literatura satírica dele, né? Que se ele tivesse se dedicado somente à lírica amorosa, ele não teria o sucesso, alcançado o sucesso, o reconhecimento que ele alcançou. E fala também sobre aquilo que eu falei lá no início, né? Que muita gente se questiona sobre o fato dele não ter sido preso pela Inquisição, já que o padre Antônio Vieira foi, né? E o porquê disso? De repente, a profissão tem ajudado, mas também ele era considerado, aliás, ele era uma pessoa de grande influência por conta da sua família, e muitos de seus familiares eram ligados à própria Inquisição. Então, talvez ele tenha se safado por conta disso, né? Ele tenha se livrado dessa questão da Inquisição por conta disso. Aqui mais abaixo fala um pouquinho sobre a questão dos seus textos, quando ele diz aqui a noção do ridículo, do cômico, a indignação, uma certa intenção de reforma, são atributos muito marcantes da sátira, pois visa a ridicularizar de forma humorada algumas atitudes tendenciosas, no caso de Gregório de Matos, visíveis por ele mesmo em sua sociedade. E aqui tem aquele trecho que eu li com vocês, que falta nessa cidade, verdade, por mais que desonra, honra, falta mais que ele oponha, vergonha. E aqui, mais abaixo, fala sobre o relacionamento dele com o padre Antônio Vieira. Na verdade, não é nem questão do relacionamento, é sobre o fato dos dois pertencerem ao mesmo contexto histórico, ao mesmo momento, porque às vezes isso não é comum na maioria das escolas literárias, né? Eles viviam no mesmo momento, na mesma sociedade, eles tinham em comum temas, porque eles estavam no mesmo lugar, vivendo no mesmo período e com as mesmas pessoas. Então, eles falavam basicamente sobre os mesmos temas. E, além disso, intelectualmente e socialmente, eles também eram muito semelhantes. O padre Antônio Vieira, por exemplo, foi embaixador e o Gregório de Matos foi juiz. Então, eles faziam parte de um grupo social dominante e comum entre eles. E sobre o padre Antônio Vieira, a questão aqui é sobre a retórica dele, a retórica de persuasão, chamar a atenção sobre isso, que é muito importante nos textos deles, como característica desse autor, a questão da persuasão. Vieira está inserido em um contexto também dual. O que é esse contexto dual? Dual, de dois lados, paradoxal, devido à atuação da igreja naquela época, que ser marcada por um conflito de posicionamentos. Como que era esse conflito? De um lado havia a missão profética para a catequização de todos os indivíduos, né? Havia então essa missão que ele detinha, e nessa visão a igreja assumiu o papel de protetora dos oprimidos. Mas, por outro lado, né, tinha a questão que se sobressaía em relação a uma parte dos sacerdotes que estava mais preocupado com o posicionamento político. Então, a igreja tinha, ele abordava aqui a questão da corrupção dentro da igreja. De um lado, a igreja que ele trazia, que ele expunha, era uma igreja que tinha uma missão de proteger o índio, né? De proteger os oprimidos, mas principalmente a questão do índio, que era uma figura protagonista naquela época. E, de outro lado, uma igreja que estava preocupada com o posicionamento político, que visava o domínio da igreja diante dos povos que deveriam ser catequizados. Então, tem uma questão paradoxal. Em relação à retórica do barroco, do período barroco, e a religião era um espaço de catequização intencionada a convencer e doutrinar ideologicamente, principalmente por motivos políticos. Vejam essa questão, né, da doutrina, da ideologia, do convencimento, da persuasão ser insistentemente mencionado aqui em relação ao estudo do padre Antônio Vieira. Os seus sermões tinham como propósito persuadir os ouvintes, mais uma vez a palavra persuadir, né? E aqui no finalzinho a questão da preocupação com os efeitos que os seus sermões provocavam na ordem social também é muito notório. Ele lutava para estabelecer uma ordem social que fosse regulada por documentos legais, uma vez que ele trabalhava ali como embaixador, e que ao mesmo tempo seguisse os princípios cristãos. Tá? Em seguida, na sequência aqui do estudo, vocês têm aí alguns exercícios. Gostaria que vocês lessem praticando, ele é resumidinho, tem apenas resolvidos, ele tem apenas 4 questões, mas ele resume bem também esse capítulo, e tentar fazer o praticando para que, quando a gente se encontrar na quinta-feira, a gente possa apenas sanar as dúvidas de vocês.
Então, por hoje é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.